Então, vamos lá. Primeiro, no assunto de hoje, como é um assunto polêmico, quero deixar bem claro que não vamos estimular nem desestimular ninguém a tomar ou não tomar vacina. Eu acho que cada um de nós, cristãos, cada um de nós que tem Jesus no coração, tem que entender que temos como orar e falar com Deus. Ore e fale com Deus. Ore e diga para o Senhor, Senhor, eu não quero ser infectado, mas vamos lá, eu tomo ou não tomo? Participo ou não participo? Fale com Deus, tá bom? Não quero que você diga assim, o pastor Zé Maurício falou isso, o pastor Zé Maurício fez isso, fez assim, eu não fiz nada, não falei nada. Nós estamos aqui hoje justamente para... Não, hoje, Talibã, hoje não tem como falar de Talibã, hoje o foco é vacinas e pessoas que estão morrendo reinfectados, tá? A resenha vai ser em cima de um tema que todo mundo está perguntando o que está acontecendo, por quê, como, e a gente tem polarizações. Infelizmente o Brasil está vivendo um tempo de polarização. Amanhã a gente vai falar de STF, vamos falar de golpe. Gente, há um mês atrás, no meu canal José Maurício, e vou falar nisso, a partir de hoje, de 11 à meia-noite, estará eu e o pastor Valentim aqui orando, de 11 à meia-noite, no canal José Maurício. Uma semana de oração, prometi a vocês, né? Então, hoje até domingo estaremos aqui orando de 11 à meia-noite, tá bom? 11 à meia-noite estaremos aqui orando, clamando pelo Brasil, clamando por tudo isso. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, gente, muito difícil. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um mês atrás, quando eu postei o meu videozinho lá e disse, irmãos, vamos sofrer um golpe, estamos numa tentativa de um golpe, não é golpe militar. Teve até um que se disse pastor, falou que eu era um fanfarrão, que eu estava profetando, que não era profecia nenhuma, que isso aí eu estava chovendo no molhado. É que tem gente que é imbecil, ainda diz que é pastor. Tem gente que é imbecil. Aí veio, eu nem respondi, deixei o cara lá. Eu falei, tudo bem, o que é de Deus a gente vê. Então deixa ele ver. Quando ele veio participar, tomara que ele tenha humildade de voltar lá no canal e dizer assim, pô, me perdoe, pastor. Eu te julguei mal e achei que você estava querendo ganhar like, ou sei lá. Porque dinheiro eu não ganho com isso, nem ganho. Então, infelizmente, as pessoas não entendem que estamos vivendo um momento... Agora, 2019, gente, em 2019, eu postei um vídeo sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem não se lembra de um vídeo de 2000, logo após o Bolsonaro ser eleito, eu postei um vídeo, deixa eu tirar o volume daqui. Eu postei um vídeo, deixa eu ver se eu acho aqui na minha playlist de batalha espiritual. Ver se eu acho. Estava vendo um vídeo outro dia que eu falei, gente, eu postei um vídeo e falei sobre isso. Citei que isso em 2000, gente, há 2 anos atrás, o tema era ser guerra nos ares do Brasil. Quem é que lembra desse vídeo? Quem viu esse vídeo? E esse vídeo está com 130 e poucas mil visualizações. Eu falei, gente, está vindo uma guerra, o Brasil está sob guerra, e vim recebendo revelações esse tempo todo. Opa, tá aqui, ó. Tem 2 vídeos. O poder da bruxaria no Brasil, vou passar para vocês aqui, ó. São esses 2 vídeos aqui. Esse aqui, o poder da bruxaria no Brasil, e esse aqui, guerra espiritual urgente, ó. Esse vídeo aqui, sai para lá comercial. Esse vídeo aqui, ó, guerra espiritual urgente, poder da bruxaria no Brasil e guerra espiritual urgente. Vá na playlist de batalha espiritual. Esse vídeo meu aqui, ele rodou. Muitas igrejas, muita gente me procurou. Então vamos entender uma coisa. Há 2 anos eu estou avisando dessa guerra. Há 2 anos estamos falando dessa guerra toda que está havendo no Brasil. Mas parece que as pessoas não acreditam porque elas acham que a gente está fazendo sensacionalismo ou que a gente está só brincando. E o Brasil está pensando, então amanhã nós vamos começar a falar sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Gente, o que é de Deus não cai por terra. A respeito de Samuel, a palavra de Deus diz que Deus honrou Samuel e tudo que Samuel falou, nada caiu por terra, tudo se cumpriu para a glória de Deus. Tá bem, gente? Então, vamos lá. Vacinados e mortos. Primeira coisa que nós vamos ver, infelizmente, são casos
como esses aqui, ó. Agnaldo Timóteo morreu neste sábado, dia 3, aos 84 anos, por complicação da Covid-19. O mineiro tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no dia 15 de fevereiro, recebeu a segunda dose no dia 15 de março. Já no dia 17 de março, ele deu entrada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Concomitante a isso, morte de Dr. Tarcísio Meira, de 85 anos, nesta quinta-feira, reacendeu o debate, deu ainda mais força aos relatos que contam histórias de pessoas que se infectaram por Covid-19 ou morreram de complicações da doença, mesmo após tomarem a vacina. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Infelizmente, por mais que as pessoas queiram xingar e falar assim, isso é teoria da conspiração, tem que entender que isso é um caso, é 1 em 1000, ou 1 em 10 mil, ou 1 em 100 mil, ou 1 em 1 milhão. Ok, mas Não falaram que todas as vidas são válidas? Não falavam que todas as vidas são importantes? E são? Não falaram lá no início da pandemia, quando o presidente andou falando algumas coisas, que todas as vidas são importantes e são? Por que agora, quando a gente quer, de alguma forma, perguntar, nem refutar, perguntar, por que a vacina não está cumprindo o seu papel imunizante? Aí as pessoas dizem, não, isso é um caso. Não, são 2, não, são 100 casos. Gente, vamos entender, a nossa resenha hoje é para procurar compreender, dentro desse quadro que nós estamos vivendo, de vírus, Covid, pandemia, o que é de real nas vacinas, o que elas podem e o que elas não podem fazer. O problema não é tomar ou não tomar, o problema é não ter a informação correta para usar, para tomar, para se imunizar. Agora, se é um imunizante, por que não está imunizando? Vamos entender uma coisa, a primeira coisa que eu entendi, Zeca Pagodinho está com Covid, depois de tomar a segunda dose. Gente, uma porção de pessoas foram... Olha só, inúmeras pessoas estão sendo reinfectadas. Foram infectadas, tomaram a primeira dose, tomaram a segunda dose, estão sendo reinfectadas. O governador Dória de São Paulo é um caso, gente. É um caso. Então vamos lá. Eu não quero entrar na teoria da conspiração e nem na questão de vou matar gente. A pergunta eu quero ser bem técnico, eu quero me manter aqui dentro de um propósito mais técnico com vocês, tá? Eu preciso me manter num propósito mais técnico com vocês. Então vamos entender o seguinte, por que para uns funciona de um jeito e por que para outros funciona de outro jeito? Só que essa pergunta, ela não cabe ser feita agora, ela tinha que ser feita no laboratório. Ela não tinha que ser feita aqui para nós, ela tinha que ser feita, sabe, com grupos de teste. Elas tinham que ser feitas, elas precisam ser feitas entre os profissionais de laboratório, infectologistas, sanitaristas, médicos, e não nós, meros mortais, que não temos formação. Olha bem o que eu peguei aqui do Diário do Ceará. As mortes das pessoas por Covid após terem sido vacinados no Brasil têm sido raras. Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste explicam que o risco de óbito pela doença existe, mesmo após a imunização, independentemente de qual vacina tenha sido aplicada. Isso porque, embora sirvam como escudo, nenhuma delas tem 100% de eficácia. Os óbitos pós-vacinação são eventuais e podem ser explicados por distintos fatores como nenhuma vacina tem 100% de eficácia, a vacina não impede de contrair Covid-19, mas na grande maioria dos casos evita a gravidade e até morte, mentira. Há situações, a não ser que seja em alguns casos, não na maioria, as situações dos pacientes idosos ou doentes crônicos com quadros agravados enquanto a vacina ainda não fez efeito. Apesar das chances de óbito serem pequenas, quanto mais o vírus circula, maior é a possibilidade do imunizante falhar. Aí olha só onde vem a subversão. A culpa é de quem não foi imunizado. Preste atenção nessa conversa. Preste atenção nessa conversa. As pessoas, olha onde é que nós vamos parar. As pessoas estão morrendo de Covid por culpa de vocês que não tomaram a vacina. Já está surgindo esse papinho. A culpa não é da OMS, a culpa não é da China, a culpa não é do governo Dória, a culpa não é dos governadores do STF aqui no Brasil, em caso do Brasil.
A culpa não é do Fauci, que é o infectologista dos Estados Unidos, o sanitarista infectologista dos Estados Unidos, que estava junto com uma empresa particular fazendo esse trabalho no laboratório na China, e o trabalho é dos Estados Unidos junto com a China. Preste atenção, a pergunta não é porque as pessoas estão morrendo, a pergunta é por que os imunizantes na segunda dose, aí diz, não, tem que ter 15 dias, mas o Agnaldo Timóteo tomou aqui 17 dias depois, 15 dias depois ele faleceu. Então vamos compreender, o que há aqui é falta de informação, até porque quem é da área não está tendo a certeza. O que eles estão utilizando é um argumento natural de quem é da área. É como o pastor explicar por que o diabo entra no corpo da pessoa, mas no fundo a gente acaba não tendo explicações para alguns casos, assim, realmente eu não sei por que o diabo está aí, a pessoa já se arrependeu, a pessoa não sei o quê, mas por que ainda a pessoa foi expulso o demônio, vamos supor. Aí a gente que da teologia, a gente precisa dar alguma... Não. Então vamos lá. Qual seria o verdadeiro posicionamento dessa turma? O verdadeiro posicionamento dessa turma diz assim, gente, olha só, as vacinas não têm a condição de imunizar todo mundo. Nem todo mundo estará imunizado. Ponto. Mas quem quer falar disso? Quem quer falar assim, ó, vocês vão se vacinar, mas nós não garantimos que esta vacina vai imunizar você. Nós não garantimos que a vacina que ela evitará que você fique enfermo, ou que você seja reinfectado, ou que você até morra. Entenda, gente, eu não vim aqui com como diz assim, o estandarte, abaixa a vacina. Gente, eu não me vacinei. Ponto. Antes que alguém pergunte. Ponto. Eu quero mais informações. Eu preciso de maiores informações. Enquanto eu não for bem informado, enquanto a coisa não vier para mim, fala assim, olha, tá aqui, ó, funciona, BCG, ó, funciona, tem aqui poliomielite, ó, funciona, tá aqui, ó, funciona, a da febre amarela, funciona, pô, legal, vamos tomar. Meu braço é todo furado de várias vacinas, desde criança, como a maioria de vocês. Ninguém é louco, ninguém quer morrer, ninguém quer colocar sua vida para a morte. Ok? Ninguém quer. Mas eu também não quero colocar minha vida, ficar em risco de vida ou risco para a morte com um imunizante que não está imunizando. Por quê? A minha filha foi no médico, eu não sei se foi minha filha, se foi a Ana, e o médico lá falou que depois da segunda dose foi reinfectado. Eu tenho uma vizinha que tomou a primeira dose, quando deu 2, 3 dias, ela veio a óbito e ela disse, cristã, ela disse para a filha, eu vou morrer por causa dessa vacina. Gente, vamos lá. Outra coisa que é importante, e aí a gente não precisa ser médico, basta estudar um pouquinho de história, e quem teve o básico de biologia e conversar e tiver a capacidade de entrar no Google, buscar alguns vídeos de pessoas, de programas, de gente confiável, deixando bem claro, tá? Nem para um lado, nem para o outro. Temos que ter equilíbrio para a gente buscar a informação de forma correta. Como a humanidade, gente, como é que a humanidade sobreviveu às pandemias de séculos passados, de milênios passados? Como é que nós chegamos aqui? Vamos entender uma coisa, tivemos varíola, cólera, gripe suína, ebola, gripe aviária. Como é que nós como é que a humanidade não está sendo assassinada, chacinada, dizimada pela varíola, pela cólera, pela ebola, gripe suína e gripe aviária? Elas ainda existem, tá? Elas ainda existem. Sabe por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, nos dotou de uma coisa chamada anticorpos. Anticorpos, eles têm memória, tá? Os nossos anticorpos, antes de morrerem para qualquer vírus, os nossos anticorpos, antes de morrerem, nossos guerreiros que vão à frente lutar, eles buscam informações do corpo estranho que está no nosso corpo e repassa. É mais rápido do que uma internet, é mais rápido do que qualquer Wi-Fi, e repassa para todas as outras células qual é o tipo, as informações que aquele corpo estranho tem sobre nós. Ou seja, nos dando a capacidade de lutar, senão toda vez que tivéssemos resfriados e gripes, nós morreríamos. Sheila, Deus te abençoe. Qualquer oferta, se quiserem deixar, a gente pode deixar pelo chat, se não quiser deixar pelo chat, embaixo na descrição nós temos
contas, mas tudo é voluntário, pelo amor de Deus, tá? Você não se sinta obrigado, aqui você não paga nada, não é obrigado a pagar nada. Então vamos lá. Como a humanidade chegou até aqui, não havendo, há séculos e séculos atrás, laboratórios? Como nós fizemos chamada peste negra, a peste bubônica, morre muita gente. Gente, toda pandemia, toda endemia, toda epidemia mata muita gente, com certeza. Mas o cerne não é isso, preste atenção. Não vamos. Isso aí é desvirtuar, ficar falando de morte e vida, todas as vidas são importantes. Isso é óbvio, isso é chover no molhado. Todas as vidas são importantes. Não vamos entrar nessa de que a vida. Isso é coisa de gente que quer criar politicagem, tem gente que quer criar discursinho em cima disso. Então nós não vamos cair nessa. Não vamos cair nessa de entrar de que toda a vida é importante. Toda a vida é importante, principalmente para os entes que perdem. Principalmente quando a vida que se perde é seu irmão, é seu pai, é seu primo, é seu tio, é sua mãe, é seu amigo, é o irmão da igreja. Então toda a vida é importante, ponto. Ponto. Agora, vamos entender uma coisa. Como a humanidade chegou até aqui, antes de toda a revolução sanitária, sanitária não, toda a revolução laboratorial, química, científica. Vamos entender uma coisa. Além de Deus ter nos dotado de uma capacidade do corpo de aprender, compreender e a criar uma barreira autoimunizante do nosso próprio corpo para as doenças que podem levar uma década, pode levar um século. Outra coisa que é muito importante a gente pensar aqui, sabe? E aí tem que vir essa questão. E vamos ver aqui para frente que todas essas enfermidades, você sabia que a cólera, ela ganhou punch, ganhou peso em 1817, mas que em 2010 no Haiti estava matando pessoas? A gripe suína, o ebola, a gripe aviária pegou muita parte da África, da Ásia. Sabe onde é que nós vamos chegar, na verdade? Nós vamos chegar num fator que é muito mais importante que vacina. Sabe o que é? Questões sanitárias. Questões sanitárias. Ninguém tá todo mundo, porque vacina é política, vacina é politicagem. Vacina, preste atenção, o combate a qualquer tipo de vírus, o combate a qualquer tipo de infecção, o combate a qualquer tipo de virose, qualquer tipo de corpo estranho, intrusivo, o combate começa com ações sanitárias. Por que na Europa já estão colocando o futebol, já tem torcedores? Porque a Europa é o chamado primeiro mundo. Não porque lá vacinou mais de 90% negativo. Não é só por causa disso, é porque funcionam os governos nessa área, as secretarias de saúde, as secretarias sanitárias, os governos, lá não sei, distrito, município. Entenda uma coisa, lá funciona a fiscalização, lá tem o quê? Lá tem leis e tem programas da questão sanitária, urbanismo. Você chega em Belém, você tem ainda vala a céu aberto em pleno Belém do Pará, Ananindeua, Sacramento e Quaraci. Você vê, vai em Macapá, você vê, é frágil, você vai em algumas cidades do Nordeste, você vê que falta totalmente infraestrutura sanitária. Nós temos esgoto a céu aberto no Norte e no Nordeste, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo e de Belo Horizonte. Nós temos no nosso país uma falta de infraestrutura sanitária. Ninguém fala disso, ninguém quer tocar nesse ponto, porque é mais fácil espetar alguém para dizer e elas vão morrer com a picada, porque o problema não é a vacina, o problema, o cerne não está, a vacina ajuda, eu não estou dizendo para você assim, jogue fora a vacina, não use vacina, não é isso, eu estou falando que nós temos um problema muito maior, que é a questão sanitária, que traz chikungunya, que traz dengue, ou esqueceram dessas enfermidades causadas por mosquitos? Ou vocês esqueceram de outras enfermidades? Você ainda tem aqui no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, nas baixadas, lixões, gente com porco na rua. Um capado, quem é da roça sabe o que eu tô falando. Um capado aí na rua, para lá e para cá, galinha, ratos. Por favor,
Se manifesta aí, se na tua cidade ainda tem lugares, bairros, municípios com vala a céu aberto. Eu quero ver quantas pessoas vão dizer assim, ó, na minha cidade tem, no meu bairro tem, no município aqui do lado tem. Passa para mim, por favor. Eu gostaria muito de ouvir vocês, porque de repente só eu que estou vendo isso, né? Vai que é só eu que consigo ver isso. Só eu que vou na Baixada Fluminense, aqui em Pavuna, São João de Meriti. Só eu que vou para dentro de alguns. Melhorou bastante, mas ainda continua. Gente, não há. Olha bem, tá todo mundo falando: fique em casa, tome vacina, imunize-se, use máscara, álcool gel. Mas eu não vejo ninguém dizer, gente, vamos apertar os governadores para que eles peguem o dinheiro do governo federal e ao invés deles gastarem, roubarem, desviarem para si próprios, fingindo que está comprando leito, fingindo que está fazendo hospital de campanha, fingindo que estão comprando respiradores, fingindo que estão comprando máscaras, fingindo que estão comprando álcool gel, e eles comecem a fazer o quê? Trabalhos de infraestrutura, saneamento básico, dragagem de rios. Olha aqui, quanta gente dizendo aqui tem, Macaé, no Rio de Janeiro. Sim, já estão dizendo que vai vir terceira dose, gente. Eu não preciso ser infectologista para saber que tem alguma coisa errada. A primeira dose não basta, a segunda não basta, a terceira não... E a terceira não vai bastar. Estão fazendo teste. A minha conclusão é, estão fazendo testagem ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ouvir mais. Espera aí, ouvir não, vamos ler mais. Para algumas pessoas que receberam 2 doses, é possível ainda que adoeça. É possível ainda que adoeça, que seja um caso grave, que a pessoa morra, mas obviamente muito mais improvável e com uma possibilidade muito menor do que de uma que não vacinou. O Edson Teixeira, imunologista e professor da Universidade Federal do Ceará. Querido, você não pode falar isso. Mesmo você sendo imunologista, respeite seu cargo, sua formação, eu não sou, mas você não pode ter essa certeza. Você não está dentro de um corpo humano para saber disso. Isso é uma teoria. É uma teoria. Por isso, enquanto a gente não atingir o número de cobertura vacinal, preste atenção que vai falar o outro agora, perto de 60% a 70%, e até 80% da população, o vírus vai continuar circulando. Por isso que a gente tem que ter cuidado mesmo após vacinação. Isso não deve nos desencorajar a tomar a vacina. Muito pelo contrário, é preciso reconhecer essas coisas e verificar que quem está vacinado tem chance muito menor de adoecer. Balela. Chance muito menor. Qual é? Dá para mim, vamos lá. Métrica, número, 30%, 20%, 15%, 80%, 100%. Nós não temos, ninguém tem esse número, gente. Rosângela, Deus abençoe, obrigado. Ninguém tem esse número. Ninguém pode afirmar que quem toma vacina adoece menos 30%, adoece menos 50%, adoece menos 100%, adoece menos 80%. Ninguém tem. Agora, olha interessante aqui o que vai falar aqui um outro infectologista, microbiologista, né, o Dr. Samuel Arruda, biomédico e microbiologista. Ele fala de eficácia e efetividade. Presta atenção no que eu vou ler agora. Gente, deixa o like, ajuda o canal. O biomédico e microbiologista Samuel Arruda reforça que, inclusive, nenhuma medicação, mesmo sendo avaliada, pode garantir 100% de eficácia e nem de efetividade. Mas qual a diferença entre os dois conceitos? Em termos gerais, a eficácia de uma vacina é calculada nos testes clínicos em laboratórios com grupos de voluntários que participam da análise, enquanto a efetividade é medida no mundo real quando a vacina é de fato aplicada na população. Então vamos lá, sabe o que ele está dizendo? Vou traduzir para vocês. Teoria e prática. Em termos gerais, a eficácia de uma vacina é calculada nos testes clínicos, em laboratório com grupos de voluntários que participam da análise. Enquanto a efetividade é medida no mundo real, quando a vacina é de fato aplicada na população. Quando é que eu vou ter o resultado correto das vacinas? Aplicando na população e não no laboratório. Então vamos lá, vamos para a base de todo experimento científico, seja ele para a saúde, seja ele para o uso tecnológico, seja ele para o uso de prazer, ou seja ele para o uso da geral, como avião, carro, jato, submarino. A gente só tira algo do laboratório quando tem a certeza que no mundo real, como está escrito aqui, a efetividade será alta, ainda que haja poucas. Sim, gente, olha só, a tendência da vacina é levar à obrigatoriedade, tá bom? Repito, é uma resenha,
não é um debate. Não estou aqui com plaquinha, não vacine, vacine, não vacine, vacine, não estou com plaquinha. Olha só, isso é de foro íntimo, passou a ser de foro íntimo, né? Ore, fale com Deus, coloca a mão na consciência. Veja a tua situação, cada um, gente, eu não posso chegar aqui, eu não vou ser irresponsável assim, ó, não vacine, porque só estamos abordando o tema de forma ampla. Desculpa. Estamos abordando o tema de forma ampla. Eu estou pegando informações aqui, eu fui às entrevistas, eu estou citando o nome, estou citando quem é as funções dessas pessoas, para que você não diga assim, ele está falando o que ele acha. O que eu acho, não. Assim como eu, você tem o direito de pesquisar. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar. Presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, teve até entrevistas com ele aí que eu vi, esclarece que praticamente 100% das pessoas vacinadas contra a Covid e as outras enfermidades desenvolve a defesa imune. Por isso a vacinação e a imunização são sinônimos, olha só, ele vai falar. Mas cientificamente há uma diferença. Vacinar é receber o imunizante. Imunização é quando a pessoa desenvolveu a imunidade para a qual a vacina foi indicada. Olha como é que ele é incongruente, olha como é que ele se refaz. Olha como ele mesmo desfaz o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Sim, Estevão Urbano esclarece que praticamente 100% das pessoas vacinadas contra a Covid ou outra enfermidade desenvolve a defesa imune. Agora, no outro parágrafo, mas cientificamente há uma diferença. Vacinar é receber o imunizante. Imunização é quando a pessoa desenvolveu a imunidade para a qual a vacina foi indicada. Mas como eu vou descobrir isso? Como eu vou descobrir que você ou eu estamos imunizados 100%? Qual é a taxa? Qual é a testagem? Qual é a não morrer? Não ficar doente? Mas aí o Dória ficou. O Timóteo morreu, o Agnaldo Timóteo. Tarcísio Meira morreu. Zeca Pagodinho está infectado. Silvio Santos estão dizendo que está infectado. Só que estamos fazendo PCR de 3 em 3 meses, de mês em mês, gente. Até quando você vai fazer PCR? Quem tem dinheiro para fazer PCR todo dia? Gente, até agora eu não estou entrando nada. Teoria da conspiração. Não. Vamos ser maduro aqui agora, né? Vamos tratar o negócio, vamos tratar a coisa de forma séria. Eu estou respeitando a todos, eu respeito a todas as opiniões aqui, tá, gente? Pode até deixar dislike. Esse cara não sabe de nada. É uma resenha. Entenda, eu respeito sua opinião, respeito seu posicionamento, não vou dizer aqui que quem está tomando a vacina é um bando de não tem fé em Deus. Não, pelo amor de Deus, querido, eu não vou. Você sabe da sua vida, eu sei da minha. Eu estou expondo o meu ponto de vista no sentido de dizer assim, eu não confio ainda nos argumentos, eu não confio ainda na proporção do sentido de probabilidade, de eficácia alta, não há, desde que o Dória tentou empurrar a coronga, ficou aquela briga com a Anvisa, briga. Por quê? É política. Eu quero que vocês entendam isso tudo, gente, certo ou errado, tomando ou não tomando, sendo imunizado ou não sendo imunizado, morrendo ou não morrendo, sendo entubado ou não entubado, sendo reinfectado, infectado. É política. Entenda, não estou levantando uma bandeira contra a vacinação. Agora, a vacinação, ela é um reativo. O proativo, o profilático é a sanitarização. Enquanto o Brasil for um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, no que se tange a palavra infraestrutura de saneamento básico, enquanto nós tivermos cidades, municípios, enquanto nós tivermos nossa cidade e municípios um vala a céu aberto, com bueiros transbordando, enquanto nós tivermos pessoas andando em meio a lixões com chorume, enquanto nós tivermos no Brasil, presta atenção, enquanto nós estivermos no Brasil, essa situação difícil de entender que a parte sanitária é a primeira a barrar qualquer doença, qualquer infecção, qualquer contágio, qualquer endemia, pandemia, nós vamos ficar tomando vacina por muito tempo. Eu já tomei 2. Eu quero, na verdade, gente... Eu quero, na verdade, que vocês reflitam, e a resenha é para isso, a gente está resenhando, a gente está conversando, que essas enfermidades, varíola, cólera, gripe suína, ebola, gripe aviária, elas ainda ocorrem, sabe aonde? África, América Central, alguns países da América Latina. Por quê? Não há uma política sanitária, não há uma política séria, profilática. Ainda há muitas pessoas no nosso país
Por exemplo, a educação estrutural sanitária na escola. Fala para mim, qual escola tem, eu sei que tem, mas qual escola hoje que tem uma educação prioritária para essa área sanitária com as crianças? Pegar as crianças, levar lá pro lavatório, levar para as pias, ensinar a lavar as mãos, como é que chamar uma médica, chamar uma sanitarista, chamar um infectologista para dar palestras nas salas de aula. Eu sei que tem algumas, mas não é algumas, precisa ser em todas as escolas. Qual é o MEC está preocupado em não usar ele ou ela, usar elo, mas o MEC tinha que estar preocupado em dar às crianças educação financeira, educação social, educação cívica, como fosse e educação sanitária. Ensinar a criança a se limpar após defecar e urinar. É muito mais profundo, gente, pelo amor de Deus. Os meninos que ainda tem um prepúcio, que não fizeram a cirurgiazinha de fimose, explicar a eles que não pode deixar a urina ficar na pele. Isso é desde criança. Avisar a menina como é que ela, explicar a menina como é que ela limpa a vagina após urinar. Ensinar o menino e a menina a se limpar após defecar. São coisas básicas que não se ensinam, gente. E aí a pessoa quer falar comigo de vacina quando o país é ignorante na área sanitária. A sanitarização é o início de todo o bloqueio de qualquer corpo estranho. É educação, é cultura, é higiene. A gente está preocupado com o agora. Estamos preocupados com a imunização vacinal. Só que não vai mudar o quadro sanitário do Brasil. Não vai mudar o quadro. Sabe, o quadro sanitário do Brasil vai continuar. Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, nos bairros aqui ao redor, ainda tem muita... Gente, você tem acesso à cozinha onde você come, nos restaurantes, lanchonetes que você vai? Você pede para visitar a área do pizzaiolo, você consegue visitar a área de estoque, você pede para visitar a área de estoque. Eu dava aula no seminário, eu me lembro disso até hoje. E um dia teve obra nas salas e tivemos que ir para o último andar. A diretoria fez uma sala para eu continuar dando aula. E aí o que acontece? Dando aula lá em cima, a gente via uma espécie de terraço de um restaurante muito conhecido aqui na Vila da Penha. Não vou falar o nome. Gente, um dia eu parado, descansando, tomando um café assim na varanda da sala, estava uma sala improvisada. Quando olhei para o teto do restaurante, gente, mas era muito rato. Cada ratazana desse tamanho. Cada ratazana passeando assim, ó. Mas muito rato. Parecia Ratatouille. Eu falei, na época não tinha o desenho Ratatouille. Eu chamei para falar, gente, olha ali em cima do restaurante. Olha a comida que a gente come. Imagina, porque se os ratos estão ali, eles estão ali por causa da verdura, por causa do legume, por causa da banana, por causa da fruta. Então vamos lá, gente. Preste atenção. Enquanto o Brasil não se preocupar, primeiramente, tem que se preocupar com tudo, tá bom, gente? Mas primeiramente, com a ordem sanitária do Brasil. 2. Vai estudar Oswaldo Cruz, gente. Vai ver as questões vacinais aqui no Brasil. Vai ver como é que a gente conseguiu acabar. Parte é vacina, mas a maior parte é higiene. É higiene social, é higiene coletiva e higiene pessoal. Vamos lá, vamos falar sério aqui? Tem homem que vai ao banheiro, urina e não lava a mão, porque usou o dedinho. Porco, cara de pau, lava a mão. Vai ao banheiro, vai no shopping. Eu vejo, gente, a gente é homem, eu vou ao aeroporto, vou no shopping. A pessoa não lava a mão antes e não lava a mão depois. O cara põe a mão no seu próprio órgão com a mão suja. Ele pegou aqui, ele pegou ali, ele pegou, como diz, ele colocou a mão em vários lugares, aí ele vai no banheiro agora e vai fazer uma necessidade fisiológica. E ele, ao invés de lavar a sua mão para depois usar e botar a mão no seu órgão genital, não, ele vai colocar a mão e depois vai só jogar a aguinha assim, ó. Ele vai pegar e vai jogar a aguinha assim, ó, na pia. Eu vejo, gente. Tô falando mentira, meus amados. As mulheres, nesse ponto, via de regra, são mais higiênicas. Via de regra. Mas isso é um processo educacional escolar. Então nós vamos bater o quê? Vacina. Não, a vacina vai nos salvar. Gente, tem que vacinar? Tem que vacinar. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Gente, deixa o like, por favor. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Sim, claro. Quando a peste negra, eu coloquei aqui a cólera, varíola, gripe suína. A peste negra veio o quê? Com
Sanitarização. A história das grandes endemias e pandemias só foram realmente quebradas seus focos, só foram erradicadas ou diminuídas a partir de uma política séria de sanitarização. Você entende isso? Sanitarização. A minha igreja, antes do culto, higieniza todas as cadeiras com produto de infecção, 99,9% de eficácia em matar qualquer tipo de germe. Porque meus filhos são veterinários e trouxeram um produto que dilui em 1 litro para matar coisas de chiqueiro, de curral. Então, mata tudo. Acabou o culto. Novamente, eu refaço, o chão é limpo, nós temos tapetes sanitários, quem vai lá sabe, torre de álcool gel, só pode entrar com máscara. Gente, isso é obrigação. No momento que estamos vivendo, temos que adotar essas atitudes sanitárias. Não dá para ser diferente. Então vamos lá. Voltando aqui à questão da vacina. O que é então tudo isso, pastor? A vacina não funciona? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que a eficácia da vacina não está comprovada. É isso que eu estou falando. Ok? Estou lendo aqui para vocês. Coronavac e outras vacinas contra o Covid-19 imunizam quase 100% de pessoas. Mas a defesa do contágio é de 50%. Olha, está aparecendo... Sabe aquela coisa da Dilma? Se você pegar 20% de 5% de 10, você vai ter 25% de um total de 10, que dá... Aí ela para pensar 2,5. 2,5, que é 25% de 10, você fica doido com a Dilma quando ela começa a falar de matemática, porcentagem, fração. Aqui, a Coronavac e outras vacinas contra a Covid-19 imunizam quase 100% das pessoas. Mas a defesa do contágio é de 50%. Embora a proteção de 100% de desenvolver sintomas graves de doença, olha, 100% ela imuniza. Mas a defesa do contágio é de 50%. Embora a proteção de 100% de desenvolver sintomas graves de doença. Ué, explicou ou não. Ou seja, mesmo vacinado, imunizado, não significa que a pessoa que recebeu as doses está livre do contágio. O anticorpo impede de desenvolver a doença severa, mas não consegue evitar a contaminação. O que de fato importa é evitar adoecer. O que importa é evitar adoecer. Quem quer adoecer? Quem quer adoecer? Aí no final, sim, vai falar a coisa correta, mas é preciso seguir as etiquetas sanitárias para que o vacinado não seja fonte de transmissão do vírus, disse o doutor Estevão. Ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer, gente. Só que a preocupação é, para a gente ir para o final da nossa resenha, a coisa mais importante que você tem é o seu corpo, é a sua saúde. Gente, todos vamos morrer. Todos vamos falecer, morrer, todos vamos partir dessa terra. Quanto a isso, ninguém foge. Nem Jesus fugiu da morte. Muito pelo contrário, encarou a morte. Então, pessoas melhores do que nós viveram para Deus, andaram com Deus, foram totalmente de Deus. Pessoas que estiveram com Deus, elas morreram. Quem somos nós para achar que vamos viver para sempre? Mas a pergunta é, quando é que eles vão parar de fazer política e se preocupar em verdadeiramente salvar vidas? 2, por que não falam que todos que passaram pela Covid automaticamente, em algum ponto, em alguma porcentagem, tem chance de imunização, já que o seu próprio corpo gera anticorpos, seu próprio mecanismo de defesa, seu próprio organismo gera anticorpos a partir do momento que você foi infectado? Por que não falam que serão, possivelmente, se não der certo, vai vir a terceira dose? Já estão aventando a terceira dose, porque agora tem a variante, né, a Delta. Então vem a terceira dose. E se vier a variante Zeta, Y? Se vier a variante Gama? E se vier a variante Beta? E se vier a variante... Qual letra do grego que você quer usar para dar o nome da variante? Vamos tomar a quarta, a quinta e a sexta vacina? Gente, vacinação é uma coisa séria. Vacinação é uma coisa muito séria. Repito, não vim aqui para dizer para você não se imunizar. Não vim aqui para dizer que você não deve se vacinar. Não vim aqui para dizer que é o sinal do anticristo, que tem nanorobô entrando em você. Não está saindo isso da minha boca.
Não vim aqui para dizer para você assim, ó, não faça isso porque você não. Só estou dizendo para você assim, estude, se informe, preste atenção, faça exames, vá ao médico, procure um profissional de saúde, procure fazer exames, né, independente da Covid, procure fazer exames da sua vida, seu corpo, sangue, urina, fezes, exames cardiológicos, faça exames, né, faça aí as prevenções, homens e mulheres, urologista, ginecologista, procure um médico, é ele quem entende, é ele que é formado, é ela ou ele quem tem a ciência na mão, que tem a capacidade de dar a você, né, um diagnóstico. Se você não gostar de um, vai em outro, graças a Deus você tem, né, procure um posto de saúde, procure um UPA ou alguma coisa assim, mas uma coisa eu quero lhe dizer, tome uma decisão pautada na sua consciência e não no que a mídia, no que as pessoas, as ameaças estão fazendo. A hora que eu for me vacinar, vou vacinar por convicção. A hora que eu tiver que botar meu braço ali para injetar algo dentro do meu corpo, eu vou fazer com a convicção de que estou fazendo sem nenhum peso, sem nenhum medo. Porque o que nós estamos vendo hoje é politicagem. Imprensa, mídia, esquerda, aproveitadores, gente que quer ganhar dinheiro, CPI da palhaçada, CPI do circo, gente que não está preocupado com a nossa saúde. Aí, ó, esquece se você é direita ou esquerda, você vai morrer de qualquer maneira, sendo de esquerda, sendo de direita. Não apoie aquilo que você não compreende, pelo amor de Deus. Não lute também contra aquilo que você não compreende. Entenda, compreenda primeiro, para depois você tomar um posicionamento.